Olá, professores coordenadores, bom dia, sejam todos bem-vindos. Hoje, professora Lilian Ferola e eu, professor Rodrigo César, conversaremos com vocês sobre a estrutura do material Aprender Sempre, volume 3, tanto em língua portuguesa quanto em matemática, e também falaremos um pouquinho dos documentos que norteiam esse programa de recuperação e aprofundamento. Vamos lá? Professora Lilian, é com você. Bem, bom dia, professores coordenadores, professores de todos os componentes curriculares. Eu, Lilian, representando aqui a matemática, vou conversar com vocês um pouquinho sobre compreender o programa de recuperação e aprofundamento, conhecer o desenvolvimento das sequências de atividades no centro de mídias, conhecer os materiais de apoio ao desenvolvimento das habilidades de recuperação. Aprender sempre, caderno do professor. Eu converso com vocês sobre a matemática, Rodrigo César conversa com vocês sobre a língua portuguesa. E o aprender sempre, competências socioemocionais, também matemática e língua portuguesa, todos no volume 3. Então, para começar, nós vamos ver quais são os documentos que norteiam, como bem falou o Rodrigo. Então, nós temos o comunicado externo 43, que fala dos links de apresentação, que foi aquele primeiro momento, a primeira formação que aconteceu para a apresentação do programa. O comunicado 44, também com os links da gravação do programa para serem disponibilizados para toda a diretoria. O comunicado externo número 60, que fala da formação dos formadores da ATPC, a partir das sequências didáticas de atividades em língua portuguesa e matemática. Temos também o comunicado 69, da seleção das escolas estratégicas, que são aquelas escolas que acompanhamos mais próxima delas, estaremos na formação junto com elas. Comunicado 78, das orientações para as atividades presenciais opcionais. Comunicado 85, que fala das formações adicionais, com foco na preparação para apoio e condução dos desdobramentos das transmissões realizadas pelo Centro de Mídias, que compõe as ATPCs de recuperação e aprofundamento. Temos também o comunicado externo da entrega do material do Aprender Sempre, que começou a partir do dia 13. Comunicado 94, que fala das orientações e sugestões para atividades de recuperação e reforço durante as atividades presenciais opcionais. E temos também os boletins semanais, o número 4 da subsecretaria, que traz o expediente na sua informação número 10, que fala das orientações para o retorno presencial e atribuição de aulas para o projeto de recuperação 2020. O comunicado externo conjunto 76, que traz as orientações para o retorno presencial e atribuição de aulas para o projeto de reforço e recuperação 2020. O boletim 27, com as orientações e sugestões para atividades de recuperação e reforço durante atividades presenciais opcionais. O boletim semanal número 28, que traz o documento orientador de recuperação e aprofundamento nos componentes além de língua portuguesa e matemática. Então, para começar um pouquinho a nossa conversa, o que é o programa de recuperação e aprofundamento? Todos nós já conhecemos esse programa, essa estrutura planejada para esse trabalho com a recuperação e aprofundamento. O nosso
Foco principal são as habilidades do nosso currículo, com foco principais nas habilidades essenciais, todo o recurso didático que será disponibilizado, que está sendo entregue nesta semana, são os materiais impressos e digitais, que nós temos principalmente com foco no material do Aprender Sempre. Nas formações, nós também temos materiais específicos e teremos momentos de avaliações. A tecnologia, nós podemos contar com o Centro de Mídias apoiando a aprendizagem dos nossos estudantes, o acompanhamento que toda a equipe escolar tem que se preocupar, porque não podemos deixar ninguém para trás, nenhum a menos, como diz nosso secretário, e a avaliação diagnósticas e formativas para verificar as aprendizagens que estão acontecendo durante o desenvolvimento do programa de recuperação e aprofundamento. Então, quais os objetivos da ATPC de matemática sobre recuperação? Como as sequências de atividades serão desenvolvidas pelo Centro de Mídias? Bem, o objetivo principal da formação e do trabalho com a recuperação é promover análises e discussões sobre as sessões indicadas no caderno do professor, para subsidiar o trabalho pedagógico, fornecendo também subsídios teóricos e práticos para a implementação do trabalho pedagógico do professor, com as novas ações para despertar a curiosidade e o interesse dos estudantes na realização das sequências de atividade. Então, esse é o objetivo, que todos os professores reflitam sobre esses materiais para desenvolver o melhor trabalho para despertar o interesse dos nossos estudantes. E o desenvolvimento dessa sequência? Então, cada caderno de matemática do 6º ano até a 3ª série do ensino médio está dividido sempre em 3 sequências de atividades, cada sequência com 8 aulas previstas para serem desenvolvidas junto aos nossos estudantes. Pensando no ensino fundamental, nós já conhecemos a estrutura que será desenvolvida pelo Centro de Mídias no desenvolvimento das aulas que serão disponibilizadas aos nossos estudantes e também aos professores que acompanham os seus estudantes. Então, são as 3 sequências previstas, só que desenvolvida em 6 aulas para cada sequência. Tá? O ensino médio, ainda a estrutura não nos foi passada, mas assim que tivermos, nós socializaremos com todos os professores coordenadores e eles socializarão com seus professores. Então, quais materiais estão sendo utilizados na aula de recuperação? Como estão estruturados os cadernos? Bem, todo esse material que está disponível já para os nossos professores são, principal, matriz de habilidades de recuperação. Lá vocês encontram todas as habilidades essenciais, tanto de língua portuguesa quanto de matemática, que serão desenvolvidas durante o programa de recuperação e aprofundamento. Nós temos também o Aprender Sempre, Caderno do Professor, volume 3. Nós também temos disponível os cadernos dos estudantes, só que o professor tem que organizar e planejar suas aulas com o caderno do professor, porque é lá que ele encontra todas as orientações. Encontra também as orientações no caderno de orientações das competências socioemocionais, que também indicam como essas competências serão desenvolvidas dentro das sequências de atividades. E também os materiais que estão disponibilizados nas formações, que até o momento, em matemática,
nós vimos a relevância da pergunta do professor nas aulas, que permeia todo o trabalho de recuperação, e as metodologias ativas, como, por exemplo, o fishbowl, que é uma das metodologias que podem ser utilizadas no trabalho, principalmente presencial. Então, aqui, olhando o caderno do 6º ano, a estrutura é a mesma para qualquer ano série. Então, nós temos a organização da turma, que é onde o professor já fala da higienização, dos cuidados que nós temos que ter ao organizar os agrupamentos, né, de forma que eles trabalhem de forma colaborativa. Temos também o material necessário, que é o caderno do estudante do Aprender Sempre, volume 3. No Iniciando, é onde nós iniciamos uma conversa com os nossos estudantes. E como que eu inicio? Sempre colocando para eles o objetivo da aula. Aqui eu estou trabalhando com o sistema de numeração pelo mundo, e o objetivo é conhecer o sistema de numeração utilizado por alguns povos antigos. Em seguida, eu venho para o desenvolvimento, não esquecendo que durante o iniciando eu vou ver que conhecimento os meus estudantes têm a respeito do tema. Então, eu já começo fazendo boas perguntas durante o iniciando. E ela vai permear essas boas perguntas com a intervenção do professor na parte do desenvolvimento. Então, eles vão realizar, e à medida que o professor encontrar dificuldades por parte dos estudantes, eles vão fazendo intervenções com perguntas para trazer à tona esse conhecimento para os nossos estudantes. E também no finalizando, que é quando eu reúno e faço uma síntese de tudo, de todas as atividades que foram propostas. E se eu percebo que algum objeto de conhecimento ainda não foi desenvolvido, ele vai novamente trabalhar com boas perguntas para incentivar o conhecimento dos nossos estudantes. Lembrando que, dentro daqueles materiais de apoio, nós temos o método do aquário, que é uma estratégia que promove um ambiente rico para a discussão, incentiva a participação de todos os estudantes, torna as aulas mais dinâmicas e valoriza a colaboração na construção do conhecimento. Nós vamos conseguir fazer esse esquema no presencial, mas se eu estiver num ambiente de sala, como Classroom, com os meus alunos, eu posso usar dessa estratégia para trabalhar com os meus estudantes. E não esquecendo da relevância das boas perguntas, porque são elas que motivam os alunos. E não é uma pergunta que eles respondam sim ou não. É uma pergunta que vai trazer para vocês a certeza que aquilo que foi desenvolvido, foi planejado, foi desenvolvido pelos alunos, o aprendizado aconteceu. Bem, e agora a estrutura do caderno das competências socioemocionais? Nós temos uma tríade aqui, que começa pela sensibilização. Nessa sensibilização, se eu pensar no caderno do professor do Aprender Sempre, já envolve a organização da turma, o material necessário e o iniciando, né? Então, aqui, do mesmo jeito que eu coloquei no iniciando o objetivo daquela aula, eu vou colocar qual é a competência socioemocional que eu estou desenvolvendo com aquela atividade. Neste caso, a tolerância à frustração. Então, o meu aluno tem que conhecer e ele tem que saber como que ele se sente diante das frustrações e como ele consegue resolver essa frustração para continuar o trabalho que ele vem desenvolvendo. Aí, em seguida, tem o acompanhamento durante todo o trabalho que é executado pelos estudantes, os professores estão intervindo, tanto com perguntas que vão
estimular o aluno a pensar, como também desenvolver essas competências socioemocionais, saber lidar com nesse caso, frustrações, irritações que podem aparecer durante a atividade. E também a avaliação em processo. É esse momento que o professor vai observar se foram desenvolvidas competências tanto cognitiva como socioemocionais, e que os alunos saibam dizer, por exemplo, quais estratégias funcionam para que eles consigam lidar com os sentimentos de irritação ou raiva que podem surgir ao longo das atividades. Então, essa é a estrutura do caderno, não esquecendo que a sensibilização que nós vimos, né, esse movimento que acontece no caderno socioemocional de sensibilização, acompanhamento e avaliação, vai permear todo esse trabalho de recuperação. Então, na sensibilização, a apresentação da competência socioemocional, foco do desenvolvimento e levantamento do conhecimento da turma sobre ele. Então, é ali que eu vou ver o que o meu aluno já sabe ou não, aqueles conhecimentos prévios, o acompanhamento, as orientações para o professor promover o desenvolvimento da competência socioemocional em foco ao longo da atividade. E o mais importante de todos, que aí eu começo o ciclo novamente, são as orientações para avaliar o desenvolvimento da turma na competência socioemocional, em foco, estabelecer as ações para desenvolvê-la com maior intencionalidade. Então, se eu percebo que alguma dessas competências não foram desenvolvidas, eu retomo o trabalho com boas perguntas ou propondo novas atividades. Então, o caderno do Aprender Sempre Competências Socioemocionais é um caderno que apresenta a proposta para articular o desenvolvimento intencional da competência socioemocional em foco nas 2 primeiras aulas de cada sequência de atividades 1, tanto do 6º, 7º, 8º, 9º, 1ª, 2ª e 3ª série. O propósito é que, com essas orientações, possam auxiliar o professor a seguir articulando a competência socioemocional selecionada nas demais 6 aulas de cada sequência, neste caso, a sequência 1. Então, nós temos que ficar atento, porque das 17 microcompetências para o programa de recuperação, tanto em língua portuguesa quanto em matemática, serão desenvolvidas 11, a curiosidade para aprender, a imaginação criativa, a autoconfiança, a tolerância ao estresse, a tolerância à frustração, o entusiasmo, a responsabilidade, a organização, determinação, persistência e foco. Importante são as orientações para articular o desenvolvimento das competências socioemocionais dos estudantes nas sequências de atividade. Então, nós podemos perceber que no 6º ano, nas 2 primeiras aulas, nós estamos trabalhando 2 competências socioemocionais. A primeira, tolerância à frustração, e na segunda atividade, a imaginação criativa. No 7º, a curiosidade para aprender, 8º, a persistência, 9º, foco. No ensino médio, na 1ª série, o entusiasmo, na 2ª série, a organização e na 3ª série, a determinação. Esses links que vocês observam à direita são as apresentações dessas competências no desenvolvimento dessas aulas. Então, no final da apresentação de língua portuguesa, vocês terão a oportunidade de acompanhar uma dessas orientações que são passadas.
Então, como vou trabalhar as competências de as sequências de atividades do caderno Aprender Sempre, volume 3, junto com as competências socioemocionais? Então, nós vamos pegar o exemplo aqui do 6º ano. Então, nós temos as competências cognitivas, as competências socioemocionais, que nós vamos desenvolver também com os nossos estudantes. Então, retomando aquilo que eu já falei, na primeira aula do 6º ano será trabalhado o tema Sistema de Numeração pelo Mundo, e a competência socioemocional que será desenvolvida é a tolerância à frustração, que é a capacidade de usar estratégias efetivas para regular as próprias emoções, como a raiva e irritação, mantendo a tranquilidade e a serenidade. Já na aula 2, que tem como tema o sistema de numeração das grandes civilizações, a competência socioemocional que será desenvolvida é a imaginação criativa, que é a capacidade de gerar novas maneiras de pensar e agir por meio da experimentação, aprendendo com seus erros ou a partir de uma visão de algo que não se sabia. Então, quando a gente fala de trabalhar as competências socioemocionais, nós pensamos nas metodologias ativas, porque o desenvolvimento de competências socioemocionais não se dá por meio de aulas expositivas, que expliquem uma determinada competência, mas de situações de aprendizagem que mobilizem a participação ativa dos nossos estudantes. Então, as metodologias ativas engajam, mesmo fisicamente, os estudantes, reforçando o seu protagonismo no processo de aprendizagem. Nós temos que envolvê-lo no movimento de pensar, conceituar, fazer e pensar no que faz. Para isso, elas requerem algumas condições que são indissociáveis. Exigem dos estudantes um papel ativo. Eu só desenvolvo competências socioemocionais se o meu estudante estiver ativo. Exige que os professores estabeleçam com os estudantes uma relação de confiança e de abertura para o erro. Eles têm que saber que também é possível errar e fazer as correções que forem necessárias, ou retomadas. Existem situações de aprendizagem colaborativas. Então, eu preciso muitas vezes do outro, por isso que a gente fala tanto do trabalho do fishbowl, que é o método do aquário, porque eu tenho que trabalhar em colaboração, para que eles possam discutir e verificar quais ações eles devem realizar. E exigem como base situações de aprendizagem estruturadas, intencionais e com a duração adequada para o desenvolvimento das competências socioemocionais. Então, o trabalho com as metodologias ativas é fundamental para o bom desempenho dos nossos estudantes no programa de recuperação e aprofundamento. Então, importante na aprendizagem, essas instâncias cognitiva e socioemocional são simultaneamente mobilizadas. Eu não trabalho elas de formas distintas, cada um num determinado momento. Por quê? Porque elas são indissociáveis e se afetam mutuamente na constituição dos sujeitos. Então, eu trabalho competências cognitivas e socioemocional simultaneamente. Então, só para a gente finalizar, quais são os pontos importantes que nós vimos aqui e que também são fundamentais para o trabalho com língua portuguesa, não apenas com a matemática? O professor de língua portuguesa e matemática precisa conhecer a matriz de habilidades de recuperação,
Conhecer também o caderno Aprender Sempre, volume 3, professor e aluno, que deve ser utilizado nas aulas de recuperação. O professor com foco no caderno do professor. Conhecer o caderno Aprender Sempre. Todos os professores de língua portuguesa e matemática têm que verificar quais são as orientações para articular o desenvolvimento das competências socioemocional dos estudantes, as sequências de atividades propostas. O trabalho nos 2 componentes curriculares são fundamentais. Conhecer os materiais disponibilizados nas ATPCs de recuperação para o planejamento das aulas. Aquela ATPC que nós conversamos com todos vocês referente à semana B. Muito importante todos os materiais serem disponibilizados aos professores. E planejar as aulas do bimestre e da recuperação. Não esquecendo que, apesar de nós termos começado com o trabalho no Centro de Mídias, nesta semana, a partir do dia 13, referente à recuperação em língua portuguesa e matemática, a partir do dia 19, iniciamos um novo bimestre. Então, nós temos que planejar as aulas referentes ao bimestre e também aquelas referentes à recuperação. Bem, eu só posso agradecer, me coloco à disposição, eu e Liara, para qualquer dúvida que vocês tenham. Obrigado, e passo agora para o Rodrigo. Lilian, muito obrigado pela contribuição, riquíssimas contribuições. Agora nós vamos ver um pouquinho sobre a estrutura do material para a língua portuguesa, né? Os responsáveis são Lidiane, que é PCNP de língua portuguesa, e eu, né? Então, nós já, de antemão, já nos colocamos à disposição dos professores para eventuais dúvidas que possam surgir aí e ocorrer. Nós vamos falar sobre o Aprender Sempre, volume 3, né? Vamos detalhar aí a estrutura desse material. E vamos começar com a matriz, né, a matriz de habilidades. Então, essa matriz ela está disponível tanto para a língua portuguesa quanto para a matemática. Nós temos aí o índice interativo, que traz o ano série, né, tanto do fundamental quanto do médio. No 6º ano, nós temos 3 objetos de conhecimento e 3 habilidades, assim também é no 7º ano. Difere um pouquinho no 8º ano, que são 5 habilidades e 3 objetos de conhecimento, porém, no 9º ano, na primeira série, na 2ª e na 3ª série do ensino médio, são 3 objetos de conhecimento e 3 habilidades essenciais. Bom, essa imagem que vocês estão vendo aí no canto direito da tela de vocês é o material Aprender Sempre, esse é o do 6º ano, anos finais, né, ensino fundamental, anos finais. Ele conta com 64 páginas, 3 sequências de atividades, cada uma dessas sequências com 8 aulas e orientações didáticas para o professor, exceto na sequência 3, que não tem as orientações didáticas, e na sequência 2 nós temos o anexo, né, com orientações fundamentais para o professor. Essas orientações, elas vêm de uma forma direta com o professor, apresentando aí quais são as habilidades que serão desenvolvidas e o planejamento para desenvolver a sequência dessas atividades. Então, nós temos a aula, a duração e a proposição de cada uma das aulas. O material, ele vem com várias informações para o professor. Esse que nós estamos vendo aí em tela é o do 6º ano, então ele traz o tema da aula, né, trabalhando com o gênero conto, o objetivo da aula, a organização da turma, né, nesse caso aí, a organização da turma em U, então pressupõe que mesmo ele trazendo todas essas indicações, o professor, ele precisa planejar a sua aula, né,
tem a indicação de qual material será necessário e os momentos dessa aula, né? Então, nós temos aí o iniciando, em que é apresentado ao professor o objetivo da aula, o levantamento dos conhecimentos prévios dos alunos, enfim, aquele momento inicial que o professor vai precisar trabalhar com os alunos. O desenvolvendo, que traz as sugestões pedagógicas, a circulação da informação, as indicações do professor de determinados sites que poderão ser utilizados, né, enfim. E também traz aí, no desenvolvendo, algumas perguntas que o professor pode fazer para os alunos durante a aula, né? Por exemplo, já ouviram alguma história de mistério? Gostam desse tipo de história, né? São perguntas que vão motivando o aluno a desenvolver a atividade. Aí, na sequência, você vê a atividade com o texto da Maria Angula, que vai ser explicado para vocês lá na frente no vídeo, e o momento da finalização, né, com algumas orientações de retomada, o que o professor pode solicitar dos alunos e a sistematização da informação. Então, esse é o movimento do caderno. No 7º ano, nós temos também 3 sequências de atividades, com 8 aulas, e o anexo 2, ele vem também no final da sequência de atividades, né, o anexo da atividade 2. Temos as orientações didáticas, e é importante aqui salientar que todo esse material, todas essas sequências que estão apresentadas no material de língua portuguesa, elas favorecem o desenvolvimento das práticas de leitura e escrita, tá? A estrutura, ela segue o mesmo modelo do 6º ano, com tema, objetivo, atividade, organização da turma, o material que é necessário, os 3 momentos do desenvolvimento, né, que são iniciando, desenvolvendo e finalizando, e traz também, como vocês podem ver aí na imagem, o conversando com o professor. Então, são orientações diretas para o professor em momentos em que ele precisa fazer essa intervenção com o aluno, ele precisa se atentar a alguma situação que seja importante naquele momento da aula. Então, toda vez que esse momento acontecer, vem aí o conversando com o professor, tá certo? Já o 8º ano conta com 80 páginas, 3 sequências, 8 aulas em cada sequência, as orientações didáticas em todas elas, e na sequência de atividades 2, o anexo. A estrutura é a mesma das apresentadas anteriormente, porém, no 8º ano, nós temos, além do conversando com o professor, também a hora da pesquisa, e essas exclamações indicando para o professor momentos importantes da aula em que ele precisa estar atento. O caderno do 9º ano, ele conta com 96 páginas, também 3 sequências de atividades, com 8 aulas em cada sequência, e também as orientações para o professor no anexo, no final da atividade 2, sequência de atividade 2. A estrutura é a mesma e também vem com a conversa direta com o professor, né, por meio desse ícone laranjinha, e então ele traz durante todas as sequências essa conversa com o professor em momentos cruciais da aula. No final de cada sequência de atividade 2, nós temos esse anexo. Então, esse anexo que eu estou mostrando aqui para vocês, nesse momento, é o do 6º ano, do ensino fundamental. Ele traz o objeto de conhecimento, as habilidades essenciais e a articulação de materiais. Então, ele vai mostrar para o professor quais outros materiais o professor pode utilizar para fortalecer o desenvolvimento daquela habilidade, né? Então, aí, por exemplo, no primeiro quadro, ele traz o caderno do 6º ano, né? Volume 1, volume 2, e cita quais são esses momentos. Então, é importante que o professor se atente a esse anexo. No ensino médio, o movimento das sequências, ele é o mesmo, né? Aqui nós temos a primeira série do ensino médio, são 3 sequências,
8 aulas em cada uma das sequências, com orientações didáticas e o anexo no final da sequência de atividade 2, e a primeira série conta com 64 páginas. Nós temos também aí o tema da aula, o seu objetivo, a organização da turma, o material que é necessário e os momentos, iniciando, desenvolvendo e finalizando com as indicações pontuais para o professor no momento, conversando com o professor. Na segunda série, o movimento das sequências ele é o mesmo da primeira, o material ele conta com 64 páginas, a estrutura também é idêntica e mantém aí o conversando com o professor. Na terceira série, o material conta com 64 páginas, 3 sequências, conforme a segunda e a primeira série. A estrutura mantém-se a mesma, tema, objetivo, atividade, organização da turma, material necessário e os 3 momentos, iniciando, desenvolvendo e finalizando. E aí, eu chamo a atenção para vocês aqui nessa conversa com o professor. Nessa que está em tela para você, ela diz o seguinte: professor, escolha uma estudante para realizar uma segunda leitura, dessa vez em voz alta. Em seguida, pergunte aos estudantes se foi fácil compreender o tema e a função do texto. Peça que eles desenvolvam as ideias. Essa leitura em voz alta pelo aluno, ela tem uma intenção pedagógica, né? Então, essa modalidade didática precisa ser retomada pelo professor nos materiais da professora Kátia Bracklin, que foi apresentado na segunda TPC Semana B, certo? E aí um modelo, né, do anexo, essa sequência, esse anexo vem ao final da sequência de atividades 2, esse é da terceira série do ensino médio, e ele também traz algumas atividades relacionadas a essas habilidades que podem ser encontradas em outros materiais da nossa rede, da Secretaria, como São Paulo Faz Escola. Temos também as orientações para articular o desenvolvimento das competências socioemocionais. Nesse material, você encontra a educação integral e o desenvolvimento pleno dos estudantes, a língua portuguesa e o desenvolvimento das competências socioemocionais, o que são as competências socioemocionais, e como elas se organizam, por que trabalhar essas competências durante a recuperação das aprendizagens, quais são as 11 competências que estão distribuídas, né, no material, e como integrar as competências socioemocionais às sequências de atividades de recuperação das aprendizagens. Nós vimos anteriormente, né, em outros encontros, que nós temos 5 macro competências: abertura ao novo, resiliência emocional, engajamento com os outros, amabilidade e autogestão. Dessas 5 macro competências, nós temos 17 micro competências que são desenvolvidas ao longo do trabalho com o material Projeto de Vida. Porém, no material Aprender Sempre, nós temos 11 competências socioemocionais que são priorizadas para esse trabalho durante a recuperação das aprendizagens, que são curiosidade para aprender, imaginação criativa, autoconfiança, tolerância ao estresse, tolerância à frustração, entusiasmo, responsabilidade, organização, determinação, persistência e foco. Temos também no material a indicação do que representa cada uma dessas competências. Por exemplo, a tolerância ao estresse é a capacidade de regular a ansiedade e a resposta ao estresse e de resolver problemas com calma. Então, todos os conceitos são apresentados para o professor nesse caderno de orientação. Evidências indicam que a melhor estratégia para o trabalho intencional das competências socioemocionais se dá por meio de um planejamento de atividades que seja sequencial, ativo, focado e explícito. Sequencial porque exige situações de aprendizagem nas quais o desenvolvimento socioemocional ele possa se construir, considerando um tempo de duração adequado. Vale destacar o desenvolvimento socioemocional, ele não é linear,
Então, não existe um ponto de desenvolvimento que seja considerado excelente. As competências, elas precisam ser mobilizadas com intenção, de forma cada vez mais complexas, mais profundas, né? O ativo, porque o engajamento e a participação real dos estudantes é fundamental. As competências socioemocionais, elas são desenvolvidas por meio de vivências concretas e não a partir de teorizações sobre elas. Então, eu desenvolvo uma competência socioemocional colocando o aluno numa situação de aprendizagem na prática, não na massa, na produção, né? Não na aula expositiva e na teoria. Focado porque não se desenvolve de modo intencional todas as competências socioemocionais simultaneamente, né? Então, é preciso ter clareza e foco de quais são as competências socioemocionais que serão trabalhadas naquele momento da aula, e explícito porque quando o professor apresenta de modo claro, evidente, essas competências socioemocionais que serão foco de desenvolvimento para os alunos, ele promove a ampliação do entendimento sobre o significado delas, né, instaurando aí um vocabulário comum, um campo de sentido compartilhado com esses estudantes. Então, é importante que o estudante ele reconheça essas competências socioemocionais, conseguindo, inclusive, nominá-las. Então, as metodologias ativas são as propostas mais coerentes, mais plausíveis para o desenvolvimento das competências socioemocionais, né? Então, nós não desenvolvemos competências socioemocionais por meio de aulas expositivas. É preciso que o aluno esteja envolvido nesse movimento de pensar, conceituar, fazer, pensar no que faz, criar, né? E elas requerem algumas condições que são indissociáveis, né? Estudantes sendo colocados ali em um papel ativo de aprendizagem, que seja estabelecida entre professores e estudantes uma relação de confiança e também de abertura para o erro, em situações de aprendizagens que sejam colaborativas e estruturadas de forma intencional. A aprendizagem colaborativa, os estudantes eles se organizam em grupos de trabalho para resolver situações, problemas, tendo papéis claros entre cada membro do grupo, né? Eu estou trabalhando com esse grupo, provavelmente ele tem uma liderança, tem aqueles alunos que são liderados, qual é a atribuição de cada um, né, nessa pesquisa, nesse trabalho, nessa atividade, né, e como que essas ações elas se complementam para o avanço de todos na aprendizagem. A problematização, ela se traduz na construção do conhecimento, né, que se dá a partir de perguntas e problemas que o professor apresenta a seus estudantes, com o objetivo de provocá-los a pesquisarem e a construírem conhecimento. E o professor, ele atua, nesse caso, como mediador, exercitando intencionalmente a sua presença pedagógica, objetivando aí a construção da reflexão, da resolução dos desafios de aprendizagens e mantendo as expectativas elevadas aí de cada estudante sobre as suas capacidades de aprender. Então, nós temos uma estrutura que já foi apresentada para a Lilian, né, nesse desenvolvimento, nessa abordagem integrada do desenvolvimento intencional das 11 competências socioemocionais, relacionadas aí às sequências de atividades, tanto em língua portuguesa quanto em matemática, que são essas 3 etapas, né? A sensibilização, com a apresentação da competência socioemocional, foco de desenvolvimento e levantamento do conhecimento da turma sobre ela, o acompanhamento, né, com as orientações para o professor promover o desenvolvimento da competência socioemocional em foco ao longo da atividade proposta, e a avaliação em processo, que são as orientações para avaliar o desenvolvimento da turma na competência socioemocional em foco e estabelecer ações para desenvolvê-la com maior intencionalidade, e aí nós temos o feedback do aluno nesse momento, que é importantíssimo para o professor. As competências socioemocionais selecionadas, né, nesse diálogo que nós estamos tendo e nesse material,
Elas são denominadas raio-x, né, que é para que o professor conheça todo esse movimento e possa, a partir dessas orientações, articular com o professor coordenador e verificar lá na escola, na sua TPC, quais são as competências socioemocionais que estarão tendo esse movimento, que estarão sendo desenvolvidas nas situações de aprendizagens após aí a situação de aprendizagem 2. Então, nós temos aí no 6º ano a imaginação criativa, no 7º ano a curiosidade para aprender, no 8º ano o entusiasmo, no 8º ano a tolerância ao estresse, na 1ª série do ensino médio a autoconfiança, na 2ª série foco, na 3ª série persistência, e ao lado todos os links, né, para que vocês possam assistir ao vídeo comentado sobre cada uma dessas competências socioemocionais que estão em foco nesses anos e séries. Então, para as demais sequências de atividades propostas, o professor ele vai eleger qual competência socioemocional mais se adequa ao que está sendo trabalhado e vai articular nesse planejamento o ciclo sensibilização, acompanhamento e avaliação em processo. A intenção é que, a partir desse movimento todo que nós apresentamos aqui, o professor possa ter autonomia e se guiar para seguir na articulação das competências socioemocionais de recuperação das aprendizagens do material Aprender Sempre. E aí nós temos aqui a especialista sobre competências socioemocionais, que vai conversar um pouquinho com a gente sobre imaginação criativa. E esse movimento, ele é tanto aplicado em língua portuguesa quanto em matemática. Vamos lá? Olá, eu sou a Edna, educadora, e vou apresentar para você, professor, nesse vídeo, como a competência socioemocional imaginação criativa está e pode ser articulada de forma intencional e integrada às aulas que estão propostas nessa primeira sequência de atividades do Programa de Recuperação da Aprendizagem. Para iniciar, vamos conhecer a habilidade essencial do currículo: analisar os efeitos de sentido decorrentes da interação entre os elementos linguísticos e os recursos paralinguísticos e cinésicos, que funcionam como modificadores, percebendo sua função na caracterização dos espaços, tempos, personagens e ações próprios de cada gênero narrativo, bem como em relação às habilidades de suporte. Nas 2 primeiras aulas dessa primeira sequência de atividades, a competência socioemocional imaginação criativa já está apresentada de forma articulada e integrada às atividades que são propostas. Nesse vídeo, apresentaremos um resumo das informações sobre a primeira aula e no material disponibilizado, professor, você irá encontrar as informações mais detalhadas. No material também você irá encontrar a indicação sobre como essa articulação aconteceu na 2ª aula da competência socioemocional imaginação criativa e orientações sobre como planejar as demais aulas desta primeira, da 2ª e da 3ª sequência de atividades. A aula 1 é trabalhando com o gênero textual, o conto. Professor, esse é o momento de levantamento de conhecimentos prévios. É muito importante que, antes de iniciar a aula, você descubra com os estudantes o que eles já sabem sobre as habilidades específicas que serão trabalhadas, mas também sobre as competências socioemocionais. Os objetivos dessa aula são identificar a estrutura do gênero textual por meio de múltiplas linguagens e identificar as características de um conto de mistério ou assombração. E a competência socioemocional em foco é a imaginação criativa, que é a capacidade de gerar novas maneiras de pensar e agir por meio da experimentação, aprendendo com seus erros ou a partir de uma visão de algo que não se sabia. Nessa aula, o foco de desenvolvimento é o conto de mistério. É importante que você possa ajudar o estudante a refletir sobre... Vocês já ouviram várias histórias, com certeza, dentro e fora da escola. Você conhece o conto? Você já escreveu algum conto? Qual conto você já ouviu?
Você já ouviu algum conto de assombração, de mistério? Você também pode estimular o estudante a pensar na competência socioemocional que está integrada nessa sequência de atividades. Como, por exemplo, você já usou sua imaginação criativa ao escrever um conto? Ou, durante a leitura de um conto, como você pratica a imaginação criativa? As atividades previstas durante essa aula são muito importantes para instigar essa imaginação criativa dos estudantes. A primeira atividade, ela já propõe que você traga algumas reflexões sobre um trecho do texto da Maria Angulla. Antes mesmo de apresentar esse trecho, você já vai estimular a imaginação dos seus alunos fazendo algumas perguntas. Pode ser que nesse momento eles digam, mas professor, a gente nem leu o texto ainda. Esse é o propósito, professor. Fazer as perguntas sobre, vocês conhecem a Maria Angulla? Vocês sabem por que a Maria Angulla procurou a vizinha? Vocês sabem qual foi a reação da vizinha? Por que será que a vizinha reagiu assim? Estimule que eles já comecem a praticar essa competência socioemocional e também que eles vão registrar essas impressões que eles vão tendo ao longo desse processo de imaginação criativa. A atividade 2 é onde você vai coletar as impressões dos estudantes. E como eles vão fazer isso? É o momento em que eles vão registrar, logo após a leitura desse trecho da Maria Angulla, que você estimulou com algumas perguntas na primeira atividade. Eles vão realizar a leitura desse trecho e em seguida registrar as suas impressões, comparando como eles haviam pensado ou respondido as questões que você levantou na primeira atividade com o que realmente está no texto. Na atividade 3 é o momento de estimular com várias perguntas para que eles busquem essas respostas no próprio texto. E na atividade 4, esse é o momento ideal, professor, para você trazer com bastante intencionalidade e foco a competência socioemocional. Você vai estimulá-los a escreverem um final para esse conto. Por isso, mostre, professor, que criatividade é inerente às pessoas, ou seja, ninguém nasce criativo. A criatividade, ela é uma competência que a gente desenvolve e a imaginação criativa é uma competência socioemocional que quanto mais a gente desenvolve, mais possibilidades a gente tem de poder imaginar com toda a criatividade. Ela não é um dom, e sim um exercício praticado sempre com frequência e de modo consciente. É muito importante, professor, que neste momento você deixe a imaginação dos meninos e das meninas soltas. E para finalizar essa sequência de atividades, professor, antes de apresentar o final do conto, é importante que você faça a leitura de alguns finais que foram escritos pelos estudantes, estimulando-os cada vez mais a imaginarem. O que vocês acham? Qual será realmente o final deste conto? Aí sim, professor, é hora de fazer a leitura do final deste conto e acabar de vez com esse mistério. Esse é o momento ideal, professor, para que você proporcione a reflexão dos estudantes sobre como foi desenvolver, praticar e exercitar a imaginação criativa ao longo dessa sequência de atividades. Você pode estimular perguntando sobre: a competência socioemocional e imaginação criativa foi importante para aprender o conteúdo proposto para as aulas? Por quê? Vocês podem me dar algum exemplo? Vocês têm mobilizado essa competência em outros momentos da vida? Quais? O que podem fazer para desenvolver essa competência ainda mais? Que tal registrar cada um uma ação que pode ser desempenhada ao longo das próximas aulas para continuarem exercitando a imaginação criativa? Professor, este também é um momento importante que você pode fazer uma parada e pensar sobre a sua prática. Quais foram as estratégias docentes de mediação que apoiaram os estudantes durante esse desenvolvimento intencional da competência socioemocional? A sua mediação permitiu que os estudantes praticassem a imaginação criativa em diferentes momentos das atividades? A partir daqui, convidamos você, professor, para ser o protagonista dessa integração da competência socioemocional nas demais aulas previstas nessa sequência de atividades e nas outras sequências também. Por isso, lembre-se sempre de mobilizar os estudantes para que eles percebam a intencionalidade e a integração da competência socioemocional ao longo do desenvolvimento das atividades. Você pode se apoiar ao fazer esse planejamento no ciclo que fizemos, da sensibilização, acompanhamento e a avaliação em processo. Desejamos que você tenha um excelente planejamento e realize um ótimo trabalho.
Bom, professores, aí estão as nossas referências, né? Todos os materiais que foram aqui apresentados pela professora Lilian e por mim, estão disponíveis no site da EFAP, tanto do ensino fundamental quanto do ensino médio. Deixo aqui também o site do Núcleo Pedagógico, em que nós temos um link lá, uma pasta, sobre os materiais do programa Recuperação e Aprofundamento, com os vídeos orientadores e todos os documentos que circundam esse programa. Gostaria também de dizer que, em caso de dúvidas, vocês entrem em contato com as equipes, tanto a de língua portuguesa, com a professora Lidiane e o professor Rodrigo César, e matemática, com a professora Lilian Ferola e a professora Liara. E nós, do Núcleo Pedagógico, estamos juntos com vocês. Nosso muito obrigado, um grande abraço e tchau, tchau. Fiquem bem.